galera, beleza? Hoje, dia 22 de maio de 2020, hashtag sexta-feira. Hoje é sexta-feira, sextou, hein? E cheio de bomba começando o Celcinho News hoje. Teve confusão em Brasília, você achou que não ia ser nada movimentado o seu dia hoje em Brasília? Brasília hoje teve fogo no parquinho. Segura aí o teu pagode que depois da vinheta você vai saber de tudo aqui. Breaking news, breaking news. O canal tá ficando chique, rapaz. Hoje, dia 22 de maio, foi colocado fogo no parquinho pelo meu xará. O ministro do STF, Celso de Mello, divulgou um vídeo na íntegra, praticamente na íntegra, do dia 22 de abril desse ano, referente ao pedido do Moro, como pela interferência na Polícia Federal, de que o Bolsonaro teria feito um pedido, interferido na mudança da Polícia Federal. E foi na íntegra. Você vai saber agora de cada detalhe que foi falado no vídeo. Eu anotei, fiz as anotações e vou passar agora para você. Ele começa dizendo que vai interferir no ministério e que não quer ser surpreendido com notícias divulgadas pela imprensa. O Bolsonaro deixou bem claro que se tiver que interferir em cada ministério, ele vai interferir. E ele quer informações do próprio ministro, e não que venha a ser surpreendido pela imprensa. O presidente, na mesma reunião, fez questão de chamar o governador Dória de bosta e o governador Witzel de estrume, por causa desse vírus que eles se aproveitaram. De acordo com o Bolsonaro, eles estão se aproveitando para fazer campanha, enfim, sobrou até para o governador de Manaus, que no início estava fazendo covas coletivas referente a esse vírus. Também na mesma reunião, o presidente Bolsonaro disse que não vai esperar a família dele, não vai esperar aqui a família dele, se você sabe muito bem, é um palavrão, para trocar a chefe de segurança ou até mesmo um novo ministério. Ou seja, ele não quer saber se vai prejudicar a família, não quer que prejudique a família dele. Ele deixou bem claro que ele, se tiver que trocar o ministro, qualquer que seja, não independente da justiça, da saúde, ele vai trocar qualquer ministro. Isso ele deixou bem claro na reunião. Também foi falado por ele, reclamou também de não saber, como eu falei, da pressão de ter que divulgar os exames dele, se era positivo, se era negativo para o resultado do vírus. E que ele achou uma tremenda babaquice se por causa disso teria que ser aberto um impeachment. Palavras do Bolsonaro. Sobrou também para o ministro Weintraub. Weintraub! Você disse que os ministros do STF deveriam estar na cadeia. A sua batata pode assar, meu querido. O ministro do Meio Ambiente também, Ricardo Salles, afirmou que deveria passar uma boiada, mudar o regramento enquanto a atenção da mídia está voltada para o vírus. Ministro, se aproveitando do vírus para fazer besteira, querido. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Brasil precisa aguentar a China. E ele disse, a China deveria financiar o Plano Marshall para todos aqueles que foram atingidos por esse vírus. E ele tem razão. E ele tem muita razão. Em um dos trechos, o Bolsonaro deixa bem claro, isso é aspas, abrindo aspas, o que o Bolsonaro disse. Eu tenho poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Nos bancos, eu falo com Paulo Guedes. Se tiver que interferir, nunca tenho problema com Paulo. Zero problema. Agora, os demais, eu vou, porque eu mando. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Pô, eu tenho a PF na mão e não me dá informações? Palavras do Bolsonaro, deixando bem claro, hein? Ele diz que tem as Forças Armadas também e não tem informações.
Se não tem as informações, está faltando. Ele falou que precisa de um trabalho íntegro junto aos ministros. Isso ele deixou bem claro. Além disso, após a divulgação desses vídeos do fogo no parquinho em Brasília, o Bolsonaro postou no Facebook a seguinte frase após, com certeza, sair fortalecido: mais uma farsa foi desmontada. Nenhum indício de interferência na Polícia Federal. Hoje, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,06 e cotada a 5,58. A Bovespa em queda de menos 1,03% depois desse turbilhão de Brasília, cotada a 82.173 pontos. Ufa! Chegando ao fim o seu Celcinho News, mas eu deixo um pensamento que é o seguinte: tente colocar bom senso na cabeça de um tolo e ele dirá que é tolice. Hashtag fica a dica. Pessoal, boa sexta-feira, bom final de semana e até a segunda!